E agora a gente traz uma notícia triste de um réu do 8 de janeiro, o Ronaldo Edson Richard. Ele morreu aos 63 anos em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. Segundo a família, a causa da morte foi um infarto. Richard respondia ao processo em liberdade, não usava tornozeleira eletrônica e aguardava o julgamento do caso. A Procuradoria-Geral da República denunciou Richard em maio do ano passado por associação criminosa armada, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. A denúncia foi aceita pelo Supremo. A PGR acusava Richard de financiar uma caravana que saiu do Rio Grande do Sul com destino a Brasília. A defesa, no entanto, afirma que ele não esteve na capital federal durante os atos e não pagou pela viagem. Segundo o advogado, Richard apenas assinou uma autorização para a saída do ônibus da garagem e o custo do veículo foi dividido entre os passageiros. O advogado também afirmou que Richard tinha dificuldades de locomoção, usava muletas e, em algumas ocasiões, cadeira de rodas. Segundo a defesa, ele vivia apavorado, com medo de ser preso. O advogado conversou com Richard pela última vez um dia antes da morte. Augusto, a gente vê aí a foto, a nossa solidariedade a toda a família, e ele morreu sem ser julgado. Mais uma morte, né? A vida abreviada. Imagine a tensão que ele não viveu, permanentemente ameaçado de voltar a usar tornozeleira eletrônica, de voltar à cadeia. Quer dizer, é esse tipo de assassinato que vem sendo praticado aí furtivamente, né? Porque a imprensa ignora, é a gente aqui que não esquece. Vem sendo praticado pelo Alexandre de Moraes e por todos os que se transformam em cúmplices pelo silêncio e pela omissão. A Oeste não vai esquecer, continua acompanhando. Agora a imprensa ou acorda agora com a quebra, o fim do sigilo da fonte, que é o próximo objetivo do Supremo, do Moraes especificamente, ou então deixa a imprensa estatizada, deixa de se apresentar, né, como um órgão de imprensa, não é mais. Agora, mais um morto que cuja morte não vai ser noticiada pela imprensa estatizada, nada, eles não tocam no assunto. O Clezão não morreu para eles. Jamais mencionaram o nome ou o apelido. É o caso deles. Tentem encontrar alguma menção a esse drama vivido aí por uma família e pelos amigos, a gente sabe como é que é, e sob o silêncio de quem vive para noticiar. Eles estão em silêncio. Jornalistas não são. Pois é, Piotr, no caso do Ronaldo Richard, ele morreu com medo de ser julgado e de ser preso. Enfim, a gente traz sempre aqui a nossa arte da dosimetria. Nesse caso, ele nem tinha recebido sentença, condenação, mas estava ali vivendo um período de incerteza, de insegurança, de temor aos 63 anos. Mas a gente faz essa lembrança sempre aqui da lei da dosimetria, que foi aprovada já há 96 dias sem aplicação da lei, né, por parte do ministro Alexandre de Moraes. Está na hora, só para completar, desculpe. O Alexandre de Moraes não merece o nosso medo, não merece o medo dos homens de bem. Precisa acabar com isso e o povo tem de entender que é ele que decide o destino do país. É mais uma chance que a gente tem. O ministro Alexandre de Moraes está em todas. Todas. É quem está atrasando a aplicação da lei da dosimetria, é quem violou o sigilo da fonte, é quem impôs medo e tentou cercear o trabalho de imprensa do jornalista maranhense, o Luiz Pablo. É exatamente o ministro que é dono do inquérito 4781, que ilegal, que ele não deveria estar à frente porque já faz mais de 7 anos. É o que foi tomar cafezinho com o Lula, é o que organizou uma conversa do Lula com o Alcolumbre, é o que colocou medo, provavelmente, tudo indica, foi ele mesmo, no Mota, perdão, em relação à questão da anistia, e por aí o Mota voltou atrás, o Hugo Mota, perdão, né, não Davi, Hugo Mota. É inacreditável. O ministro Alexandre de Moraes está em todas. E agora, por algum motivo, neste momento,
parece que boa parte dos que o apoiaram, essa parte começou a acordar e entender qual é exatamente o trabalho do ministro Alexandre de Moraes, que neste caso está violando a Constituição. Falta o quê? Este senhor tinha o medo legítimo de uma pessoa que não tinha absolutamente nada, vivia uma vida comum, não tinha absolutamente nada a ver com aquela situação e estava com medo de ser preso. Claro que estava com medo de ser preso. Lógico. Alguém que estava, obviamente, com questões de saúde particulares ali, que seria ainda pior numa prisão. Se fizeram o que fizeram com o ex-presidente Jair Bolsonaro, imagina o cidadão aqui de baixo. Né? O cidadão fala assim, pô, se prenderam o Bolsonaro da forma como prenderam, num julgamento completamente ilegal, abusivo, fora da corte correta, ou seja, com tudo aquilo que a gente viu, imagino que não fariam com o cidadão. Aliás, do que estão fazendo. Mas está na hora, chega, basta, não dá mais. Está faltando mais gente entrar nessa história, tem mais associações que precisam entrar, mais federações, de outras áreas. Ex-ministros do Supremo, está na hora dessa turma falar. Exatamente. Não é possível. Ontem eu citei o Celso de Mello aqui, porque ele deu uma decisão entendendo sobre o sigilo da fonte em 2014 a 2015. Ele não está ofendido com essa decisão agora do ministro Alexandre de Moraes, e eu acho que ele está ofendido, mas precisa se manifestar. Sim. Está escrito, mas precisa voltar a falar. Lembra o ministro que tem uma decisão que o afronta. Aliás, o afronta no mérito, a Constituição e por aí vai, né? O Segre, eu lembrei dos condenados e dos presos na Argentina também. Sim. Salvo engano, tem 5 presos ainda na Argentina e alguns que foram para lá estão aguardando ali uma decisão em relação ao refúgio, à extradição. A CONARE, na Comissão Nacional de Refugiados. Perfeito. Eles estão como refugiados, Paula. E tem vários que estão como refugiados, estão fora do caminho do ministro Alexandre de Moraes. Eles não terão extradição de lá. Tem outros processos que estão sendo acompanhados nessa CONARE. Não lembro exatamente quais são os casos dos presos, efetivamente, mas eu imagino que em função dessa determinação da CONARE de acolher os refugiados possa melhorar a sua liberdade, né? O seu sistema jurídico na Argentina. Agora, e eu acompanho o que o Adalberto disse, mas quando a gente vê que qualquer determinação do ministro Alexandre de Moraes provocou o incômodo dos seus pares. Que incômodo esse? Tem que juntar todo mundo, os 10 hoje, numa sala e falar, Alexandre, chega, cara, não dá mais para te proteger. Ou o que foi feito com o Dino, em que um troca um favor para o outro dever um favor no futuro. Mas não é incômodo, não é para falar em off. Tem que se manifestar publicamente dizendo, eu, fulano de tal, Fux, Toffoli ou quem seja, dizendo, não estou de acordo com o que fala Alexandre de Moraes. E a pergunta é, desse incômodo, a brecar o que ele está fazendo, o que a gente faz? Porque não podemos esperar somente até o Senado, e se conseguirmos um Senado conservador, temos que ver se esse Senado ou os senadores não tem nenhuma pastinha no STF também que possa vir uma ligação e dizer, essa pauta melhor não. Precisamos que alguém, e a gente faz o nosso trabalho aqui, mas ministros do STF, já que provocou incômodo, se manifestem e peçam para ele parar com essa barbaridade. Que provoca incômodo é dor de cabeça, enxaqueca, resfriado. Red Silver, as panelas mais vendidas do Brasil e não precisa de óleo. Preste atenção nas imagens e daqui a pouco eu volto com uma super promoção. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Red Silver é zero gordura, zero óleo, muita tecnologia e vai em todos os tipos de fogões. E o menor preço do Brasil. Atenção, porque o kit completo, kit família, você vai levar por 12 parcelinhas de R$ 72,25. E não para por aí, hein? Você ainda ganha de presente este jogo de facas de aço inox, revestimento Red Silver e corte preciso. E nós vamos entregar na sua casa e hoje você não paga o frete. Então aproveite e corra. Você pode pedir através do QR Code que está aparecendo ou ainda mandar uma mensagem para o WhatsApp 11 97661 8704. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste?
Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.